Oi, eu sou a Ellen E eu sou a Maísa. e nós somos estudantes do IFMS Campos Dourados. Manter o registro de todos os procedimentos realizados em uma instituição de ensino é muito importante para resguardar a sua integridade. No IFMS não é diferente, existem inúmeros processos que precisam ser registrados, como por exemplo a solicitação de substituição e troca de aulas. Mas o que seriam essa substituição e troca de aulas? São formulários que o professor precisa preencher quando tem conhecimento de que vai se ausentar e não quer deixar a turma sem atividade. O de substituição, os professores preenchem quando querem ser substituídos por outros professores e o de troca de aulas para trocar o horário da aula com o de outro professor. Esse processo demanda muito tempo dos professores. Como vocês podem ver no fluxograma, o professor, além dele preencher, ele precisa imprimir, procurar um professor substituto para assinar o formulário e depois, então, ele vai entregar esse formulário ao técnico administrativo responsável por essa parte da análise, que após dar a resposta aos professores, eles armazenam todos esses papéis como uma forma de manter os registros dos procedimentos. A fim de automatizar esse processo, resolvemos desenvolver um sistema de formulários online. Dessa forma, todos esses dados não precisarão mais ser armazenados fisicamente, pois já ficarão registrados no sistema. Considerando que anualmente são realizadas em média 160 solicitações de troca de aulas e substituições, o nosso sistema trará uma grande economia de papéis e de insumos de impressão. Além disso, irá melhorar também a comunicação dentro da instituição, visto que os professores e os servidores poderão acessá-lo pelos seus computadores ou pelos seus dispositivos móveis. Outro fator importante no sistema é a acessibilidade. Segundo o Censo Demográfico de 2010, realizado pelo IBGE, 23,9% dos brasileiros declararam ter algum tipo de deficiência, sendo elas auditivo, visual, motor ou mental. Apesar disso, um estudo realizado pela empresa Big Data Corp em 2019 indicou que apenas 1% dos sites ativos no Brasil são acessíveis para pessoas com deficiência. Pensando nessas pessoas, o nosso projeto será desenvolvido segundo as diretrizes de acessibilidade para o conteúdo da web, mas terá como foco principal oferecer suporte de acessibilidade para os deficientes visuais e auditivos. Ele terá um HTML semântico e trará opções como audiodescrição, ajuste no contraste e a possibilidade de modificar o tamanho da fonte dos textos. A nossa pesquisa é classificada como tecnológica, e a primeira etapa para o desenvolvimento desse projeto consistiu em entender como funcionava o processo manual das solicitações. Depois de entender isso, a gente realizou vários estudos bibliográficos para nos ajudar na elaboração dos diagramas de caso de uso e também dos modelos da base de dados do sistema. Além disso, nós fizemos um estudo sobre acessibilidade, através da leitura da LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, e também das diretrizes de acessibilidade para o conteúdo da web. Criamos também o diagrama de caso de uso, a base de dados do nosso sistema e terminamos a criação do protótipo de alta fidelidade através da ferramenta Ashuri. Atualmente, estamos na fase de programação. Começamos criando o HTML para estruturação e o CSS para estilização de cada uma das telas. Após isso, nós vamos começar o desenvolvimento do back-end com a linguagem JavaScript e vamos trabalhar também com Node.js, que é um interpretador de código JavaScript. Agora, veja um pouco do nosso protótipo. Bom, para poder entrar no sistema, os professores vão logar com o CIAP e a senha, e logo ao entrar eles vão dar de cara com a barrinha de acessibilidade, onde vai ter as opções de contraste, modificar o tamanho da fonte dos textos e também a audiodescrição, que vai descrever o que tem na tela. Aqui tem as duas opções de formulários. Clicando em um deles, o professor vai poder preenchê-lo. Caso não dê tempo de preencher, ele pode rascunhar, mas se ele preencher, ele vai enviar para análise. E aí esse formulário vai passar por um processo de avaliação pelo administrador do sistema, e quando ele avaliar, vai chegar aqui uma notificação para o professor e ele vai poder ver a situação desse formulário. Nesse caso, ele foi deferido, então o professor ele vai poder realizar a substituição. Com base no contexto apresentado, a gente conclui que esse sistema a ser desenvolvido vai ser muito importante para a IFMS Campos Dourados, pois além dele trazer mais celeridade e praticidade na realização das solicitações, também contará com acessibilidade, o que vai possibilitar com que pessoas com deficiência tenham acesso à informação e à comunicação, seguindo dessa forma o artigo 63º da LBI, de 6 de julho de 2015. Por fim, esperamos que após ser testado e validado pelo Campos Dourados, ele possa ser apresentado para uma apreciação da reitoria, para uma possível implantação em todos os outros campos.